Então estamos no ar com o nosso Novamente de hoje. Continuamos conversando sobre o livro de Efésios. Muito legal esse papo aqui. Na última conversa que tivemos, vou fazer aqui para você um rápido resumo. Nós entramos no capítulo 3, na última conversa que tivemos, e percebemos que Paulo muda o tom. Até o final do capítulo 2, melhor dizendo, a carta de Paulo aos Efésios tem um aspecto ligado à doutrina. Paulo apresenta conceitos, apresenta o plano redentor de Deus para a humanidade dentro da eternidade. Uma coisa linda de se ler. É lindo realmente, denso, mais complexo para entender, mas fantástico. Agora, Paulo, como faz nas suas cartas, entra nas questões práticas. Ele sai da teoria, da técnica, da academia e vem para a área prática, o que é bem interessante e importante para a gente. Lembre-se, o conceito geral do livro de Efésios é o surgimento da comunidade de Deus, é o surgimento da igreja. Paulo, então, no primeiro e no segundo capítulo, explica como é que esse processo aconteceu na eternidade, dentro do plano divino. Agora ele vem para a realidade, pé no chão. Então, falando sobre pé no chão, ele diz, olha, para que essa comunidade de Deus se apresente, ela tem que ter algumas coisas, ela tem que... os que fazem parte dela têm que viver de um jeito diferente. É isso que ele faz. E ele fala sobre virtudes cristãs. Falamos sobre isso na última live. Humildade, mansidão, longanimidade e o suportar em amor o irmão. É assim que a gente vem conversando sobre Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1 e 2. Agora a gente chega no versículo 3. E ele apresenta alguns fundamentos ainda importantes e aqui ele aprofunda essa conversa num tema que a gente vai chamar de unidade. É isso aí. Paulo diz em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o que Paulo está dizendo. E aí ele diz, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Eu acho que até a mais desavisada pessoa, ao ler esses versículos, vai dizer o seguinte, Paulo está falando muito aqui a palavra uma. Por quê? Ele está falando sobre unidade. É perceptível, o texto fala por si que Paulo está falando sobre unidade. Nós vamos começar pelo versículo 4, depois a gente volta no 3 para entender melhor o que Paulo está dizendo. Aqui a palavra ou uma aparece 7 vezes, num trechinho super pequeno de texto. Porque Paulo está falando sobre unidade, isso fica muito claro. Vamos começar pelo versículo 4, onde Paulo diz assim, há um só corpo e um só Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Uma só igreja, um só corpo. Essa é a igreja mística de Cristo. Ela é composta por todo aquele que, reconhecendo em Cristo a obra redentora realizada por ele na cruz, e se colocando como alguém que abraça a fé nessa obra redentora e é reconciliado com Deus por ela, ele faz parte dessa realidade. Um só corpo. Quem? Todos. Judeus e gentios. Porque lembre-se que Paulo aborda muito esse tema, a quebra dessa ruptura. Ele fala muito sobre isso aqui em Efésios. Acabou a distância, o mistério foi revelado, agora todos podem, em Cristo Jesus, se achegar a Deus. Unidade, quem? Todos, judeus, gentios, brasileiros, inclusive. Ela é composta por todo tipo de gente, esse corpo, essa igreja de Cristo que é composta por todo tipo de gente. Um só Espírito, que é o Espírito Santo que une a igreja.
É Ele que age, Ele que mantém a igreja viva. Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo deixa muito claro, o Espírito que age na igreja é um só, é o Espírito Santo. Na sequência do versículo 4, Paulo diz, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Agora ele também apresenta uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tudo Paulo coloca como sendo um. Por quê? Porque essa é a realidade do Evangelho. Jesus é o centro de tudo. Perceba que essa esperança citada por Paulo aqui é a esperança da volta de Cristo. É a esperança da parúzia. É a esperança daquele dia em que tudo se convergirá a Ele. É o coração da gente que se dirige a essa esperança. Paulo está falando daquilo que a gente coloca lá no futuro, né? Numa situação apocalíptica. É isso aí. Uma só fé. É a nossa fé na obra redentora de Cristo. Então Paulo está deixando claro que existe só uma esperança, que é essa na redenção de Cristo completa com a sua volta. Uma só fé. Fé em quem? Na obra redentora de Cristo. Um só batismo. Nós somos batizados nele. Então, isso deixa muito claro que essa deve ser a unidade de pensamento da igreja. O teólogo John Stott, que a gente sempre recorre a ele aqui, né, diz assim, o Senhor Jesus Cristo, pois, é o único objeto da fé, da esperança e do batismo de todos os cristãos. É em Jesus que temos crido, é em Jesus que fomos batizados e é em Jesus Cristo que esperamos voltar com viva esperança. Lindo isso, né? No versículo 6, Paulo diz assim, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo apresenta aqui a comunidade da fé como uma família cristã, que abrange a todos os cristãos. A base dessa unidade é o próprio evangelho, o próprio cristianismo. E eu acho isso fundamental, gastando um tempinho muito rápido aqui, para nós repensarmos a maneira como nós lidamos com as pessoas. Temos divergências e diferenças na maneira como interpretamos o Evangelho? Sim. Nós temos os nossos irmãos pentecostais que encaram o Evangelho, ou parte dele, ou a ação do Espírito Santo, definindo mais ainda o que quero dizer, diferente de outros irmãos. Diferente dos batistas, diferente dos presbiterianos. Nós da Casa da Rocha tendemos mais para esse lado, não acreditamos no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, por exemplo. Eu estou apresentando aqui uma diferença, mas existem outras clássicas, tipo os nossos irmãos presbiterianos, que na maior parte são calvinistas, ou gente que não é presbiteriana, mas é calvinista, no sentido de entender a predeterminação de Deus quanto à salvação de alguns e a perdição de outros. Outros não pensam assim, pensam de maneira mais arminiana, ou seja, sempre haverá diferenças. Elas estão entre nós, na interpretação do Evangelho, elas estão entre nós. O que elas não podem é fazer com que a gente se ache exclusivo e melhor do que o outro na nossa interpretação. Eu gosto sempre de apresentar essas possibilidades e deixar para as pessoas escolherem o que elas querem crer. É claro que existem interpretações que são realmente danosas à fé. Quando elas são danosas à fé, a gente corrige, explica e até realmente contrapõe isso. Eu não posso achar que um sacrifício financeiro vai mover o coração de Deus para me abençoar, como muitas e muitas pessoas interpretam hoje o texto bíblico. Não dá para pensar em algumas coisas que são heresias mesmo. Essa a gente combate, mas a gente combate a ideia, não as pessoas. Isso é muito importante. E
com aqueles que têm divergências que não incluem a divergência no núcleo do evangelho, a gente convive de boa, irmão. Vamos ser mais tolerante, mais tranquilo uns com os outros. Meu respeito total aos pentecostais, apesar de não pensar como eles. Que Deus abençoe. São responsáveis por pregação do evangelho no país. São responsáveis por entrar em lugares que os ditos reformados nunca entraram e nunca entrarão. Estão presentes nos presídios, estão presentes nas comunidades de uma forma muito forte e são responsáveis por um grande movimento de evangelização no Brasil. São nossos irmãos. Eles pensam diferente de nós em muitos aspectos. Amém. No núcleo, não. No centro da coisa, não. Então essa unidade é bacana. É bacana a gente desenvolver isso. Paulo está apontando para isso. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso quer dizer ecumenismo? Não, eu não falei isso. O central da fé a gente não abre mão. A centralidade da fé a gente não abre mão. A nossa fé é baseada na obra redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que veio da eternidade, entrou no nosso tempo, no nosso espaço e fez a obra por amor de nós. Cremos nisso, cremos nos valores do Evangelho como necessários para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, cremos na santificação do cristão, essas coisas que são inegociáveis. E se você conversar com, vou usar aqui de novo o exemplo, um pentecostal, se ele for bem doutrinado, ele vai dizer, é verdade, a gente também crê nisso. Divergimos na prática dos dons, na prática dos dons, na maneira como nós enxergamos algumas coisas, mas o núcleo é o mesmo. Sendo o núcleo o mesmo, amém. E quando o núcleo não é o mesmo, a gente bate de pau? Não, a gente respeita. A gente não convive no sentido de exercer a mesma fé, a gente respeita, a gente denuncia, não é? No sentido de esclarecer que aquilo não tem respaldo bíblico, mas a gente respeita. Agora, os irmãos que andam no mesmo núcleo que o nosso, amém? São irmãos. E que Deus abençoe. Então, um resumo rápido aqui para a gente encerrar o papo. Paulo diz que há um único Deus e Pai, que ele criou uma família que a gente chama de igreja, essa é a igreja de Jesus Cristo. O único Senhor, Jesus Cristo, e que cria uma única fé, uma única esperança e dá a nós um único batismo, o único Espírito Santo que cria esse corpo. É isso que Paulo está nos ensinando, né? E Paulo diz que nós devemos lutar para que a igreja única que está na mente de Deus seja realidade na terra. Agora a gente volta para o versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Acho que até me adiantei um pouquinho no que eu tinha que dizer, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? A unidade da comunidade de Deus é essa que é no Espírito, né? Ela é feita no Espírito. É a paz que liga a nós uns aos outros, e isso é muito importante. Portanto, encerramos aqui mais um trecho da nossa conversa sobre Efésios, na expectativa de que você seja edificado. Lembrando que é isso que Paulo fala aqui no capítulo 4, onde nós entramos, né? Unidade. A comunidade da fé é uma comunidade de unidade. Bora lá, amanhã tem mais.